Bom dia a todos. Essa semana passada, eu esqueci o celular no carro do meu amigo e eu fiquei sem celular durante 3 dias, né? E quando eu peguei o celular, carreguei ele, estava sem bateria, carreguei e liguei ele, veio o acumulado de mensagem numa velocidade que eu nunca tinha visto, porque tinha acumulado, né, as mensagens do WhatsApp e veio tudo de uma vez, em grande quantidade, aquilo, né, o celular não parava de se movimentar, né? Aí, olhando aquilo, eu lembrei justamente de Meishu Sama, quando ele recebeu a revelação de Deus. Foi numa coincidência, 25 de dezembro de 1926. Antes disso, ele já estava na religião Omoto e praticando a parte espiritual, né? Então, já vinha há anos praticando a parte espiritual e um belo dia 25 de dezembro, veio a mensagem, né, de Kannon, como se tivesse conectado, né? Conectou e veio toda a mensagem de uma vez. E que Meishu Sama falava que não conseguia parar de querer falar, né? Então, a primeira mensagem que veio para ele foi: pegue um papel e um pincel. E as mensagens acumuladas vieram de enxurrada, ou seja, durante 3 meses, mais de 400 páginas foram ditadas e escritas, né? Mas por que uma pessoa, né? O reverendo sempre dizia: qual a dificuldade de Kannon? Querer falar com as pessoas, querer dar as boas novas, alertar sobre os perigos, conversar com as pessoas, ou seja, conectar-se com as pessoas, né? Tamanha dificuldade porque o ser humano está tão anuviado e cheio de coisas, cheio de pensamentos, que não abre um vazio para que Kannon possa entrar dentro da pessoa e falar com a pessoa. Por isso, o reverendo falava que Kannon não conseguia vir à Terra, então optava por entrar em estátuas, né? Em estátuas de madeira, estátuas de pedra, de metal, e a presença dele, né, na estátua. Mas a estátua não fala, a madeira não fala, né? Então, a própria pessoa sentia a presença, mas às vezes não entendia as mensagens, não conseguia conectar plenamente, né? Pois bem, Meishu Sama recebeu essas, né, mensagens, essas missões, né, de salvar o mundo. Ele achou bastante pesado, bastante difícil, né, para um simples mortal, né? Mas que ao mesmo tempo, né, ao receber essas mensagens, ele tinha a convicção que era a grande verdade. Mas mesmo assim, ele experimentou todas as grandes novas, né? Experimentou com os filhos, experimentou ministrando jorei nas pessoas e assim por diante, né? E foi descobrindo que cada vez mais o quanto isso era real, o quanto isso era verdadeiro, né? Para nós também é muito diferente a visão, né, que Meishu Sama nos deu, comparado ao que o mundo inteiro pensa, né? Então, é natural nós nutrirmos dúvidas também, mas também é possível nós
fazermos igual Meishu Sama, experimentar então, né? O que está escrito, experimenta, né? Você pegou uma purificação, experimenta não tomar nada, experimenta eliminar tudo que tem para eliminar, né? E aí depois o quanto isso aliviou o seu corpo, tanto material como espiritual, né? São coisas que vocês vão acumulando e ticando. Esse aqui sim. E vocês vão vivenciando o ensinamento, vão vivenciando essas revelações, essas grandes revelações, né? Porque essa alma, né, a alma de diamante que o reverendo cita, é muito raro, né? São pessoas que estão 100% com o coração aberto, ou seja, coração límpido, né? Como um cristal. É raríssimas pessoas, né? Quando fala assim em iluminação, muita gente não entende bem essa palavra, né? Mas tem os budistas falam que numa das encarnações de Sakyamuni Buda, né, a penúltima encarnação, teve um momento de perigo entre ele e o irmão dele, no que o animal feroz, acho que era tigre, ficou de frente a frente a eles. Então, ele, para salvar o irmão dele, ele pula na frente do tigre e o tigre o devora, né? Então, esse momento, ele alcança uma iluminação. Ou seja, ele doa o corpo 100%, né, para outra pessoa. E aí, a alma dele alcança a iluminação. E aí ele nasce de novo e apenas um clique fez com que ele alcançasse a iluminação. Mas o trabalho já tinha sido feito em outras vidas. Mesma coisa Meishu Sama. Bastou entrar numa religião e começar a praticar a parte espiritual e veio como uma avalanche, veio acendendo todas as luzes, né, que ele tinha já preparado em outras vidas. Mas esse sentimento de dar, né, de zerar, de se zerar, é muito raro, né? Na Índia, na década de 60, houve um estudo, um trabalho meio científico, meio com estudiosos, sobre um guru, um rapaz que todos sabiam que ele ia alcançar a iluminação. E num determinado dia, a iluminação viria. E foi feito reportagens em cima dele, né? Muitos da minha época, acho que lembrarão, Krishnamurti. E aí chegou o dia, o grande dia da iluminação. E nesse momento que ele ia alcançar a iluminação, todos esperando, mas não aconteceu nada. Ele não conseguiu. Aí ele conta que quando viu o momento da iluminação, que era necessário pular no vazio, de praticamente dissolver o seu eu, Krishnamurti, ia sumir, ia fazer parte de todas as energias do universo, ou seja, diluir no universo, diluir no mundo. E aí ficou com medo. Ele falou que apareceu foi o medo, né? E ele não quis. Na hora H, recuou. Então, quanto é raro, né, esse espírito de doação, né? E Meishu Sama tem esse espírito, né, de pureza máxima, que deu para Kanon entrar dentro dele, né, e ditar tudo isso. Mas com o tempo foi um casamento em que não se sabia mais quem era Meishu Sama e quem era Kanon.
eles foram evoluindo junto. É estranho dizer evoluindo, né? Mas foram tomando forma, primeiro Kannon e Meishu Sama, depois Koumi Onyorai, depois Daikomi Onyorai, depois Miroku, Messias. Né? Esse crescimento espiritual deles foi o que aconteceu, né, na história da messiânica. A gente vendo o caminho que Meishu Sama percorreu. Então, entendermos que esse acontecimento trouxe tudo que Kannon queria dizer para essa nova era, para esse novo mundo, né? Justamente são os ensinamentos lidos. Né? E esse, por exemplo, em especial, alerta sobre o acontecimento do fim do mundo. As pessoas acham que o fim do mundo fica esperando, vai acontecer dia tal. Né? Não é bem assim. Nós já estamos no fim do mundo. Né? Porque as coisas acontecem gradativamente. E se a gente ficar olhando, não percebe, mas olhando para trás, olhando há alguns anos, a gente percebe um andar para esse acontecimento. Né? Esses dias, ontem eu comentei na aula, e eu queria ressaltar porque é muito relevante, pois são coisas que está escrito no ensinamento de Meishu Sama e que está acontecendo. Né? É o fato das grandes multinacionais do remédio, da fabricação de antibióticos, do conglomerado da Merck, vocês devem conhecer, uma das de remédio, né? A multinacional de remédio. Ontem, numa nota, li que eles desistiram da produção de antibiótico para a superbactéria. Simplesmente desistiram. Depois de ter investido mais de 15 bilhões de dólares, não chegaram nem aos pés de começar a chegar a esse antibiótico. Né? Então, eles escreveram da seguinte forma: jogamos a toalha. Ou seja, jogar a toalha é uma expressão muito forte, pois mostra que a maior multinacional de remédio desistiu, né? Isso mostra que não tem jeito. Né? Não tem mais jeito. A evolução das bactérias é tão intensa, muito mais do que os cientistas conseguem correr atrás. Né? E aí também apareceu que na Austrália, estudiosos que eles estão ficando imunes ao álcool, né? Que a grande arma dos hospitais é o álcool. Né? Esteriliza, tal, aí acha-se que matou todos os bactérias, micróbios, né? Sendo que eles estão ficando resistentes. Né? Tudo isso, em pequenas notas na internet, são de grandes veículos. Né? Um é a Bloomberg, outro é a BBC de Londres. Mas eles escrevem e passa muito desapercebido. Né? Ontem, uma criança morre imediatamente após o uso de um analgésico. Né? Aí não sabem explicar. Né? Mas Meishu Sama explica que não vai ter mais jeito de segurar a purificação. A intensificação do sol ou da luz do fogo, né? A energia do fogo, vai chegar uma hora que não tem como tentar resfriar. Né? O calor vai ser tão intenso que não tem como voltar, somente, né, ir para frente, ou seja, purificar. Então são leituras importantes do ensinamento de Meishu Sama e, ao mesmo tempo, ler o que está acontecendo com o mundo. E vocês vão ver a perfeita encaixe que dá o ensinamento mais os acontecimentos do mundo. O próprio acontecimento
do Brasil, a purificação que está acontecendo, de aparecendo todas as maracutaias, né, dos políticos, tudo isso é a luz que está sendo né, clareando o mundo espiritual. Pois bem, esse estudo, né, dos ensinamentos de Meishu Sama está cada vez mais... porque quando a gente lê os ensinamentos, parece escritos ontem, né? Mas foram há mais de 50 anos atrás. Impressionante, quanto mais chega o tempo, mais atual fica. Porque a gente estudar a parte espiritual é bastante difícil, né? Basicamente, o mundo, podemos dizer assim, o nosso corpo humano é quase tudo água, né? Então, Meishu Sama explana bem no seguinte aspecto: espírito da água. O espírito da água é uma coisa interessante. Outro dia eu estava na beira da represa lá da Torre de Miroco e estava bombeando a água da represa para regar a grama da beirada. E eu pensei, é uma represa, a represa de lá é uma represa gigantesca, né? São milhões de metros quadrados, e uma represa que tem uma interligação, né, que alimenta, que, né, fornece água para São Paulo. Aí me veio à cabeça, quando a gente estava retirando a água da represa, que, diferentemente da terra, porque a gente tira a terra, faz um buraco, né? A água, você tira, não faz buraco, né? A água, ela é uma coisa que compensa. Ela traz de outros lugares e compensa o buraco que a gente faz. Ou seja, a gente retira, mas ele mantém o nível, né? E é engraçado que, pensando assim, todo mundo trabalha junto, a água toda trabalha junto. Ou seja, você retira ele... Eu retirei pouca coisa, mas micro, né, em referência a essa represa, mas baixou. De alguma forma baixou, mas baixou todo mundo junto, né? Uma coisa que é o nível, né? Uma coisa de nível. Interessante isso, né? A água. E você sabe que a água gelada e água quente tem diferença de peso, né? Nós, japoneses, que gostamos do furô, né? Ao tomar banho de furô, muitas vezes você põe o pé assim, está muito quente, mas lá no fundo está gelado, então tem que mexer, né? Porque a água gelada fica embaixo, a água quente em cima. Existe peso na água, né? Muitas vezes, o que o reverendo, né, o principal ensinamento, né, assim, para quem está começando a espiritualidade, entender a espiritualidade, é o peso das coisas, o peso da parte espiritual, né? Ele falava muito isso, é pesado ou não é pesado. Você pode dizer assim, por exemplo, sentimentos, né? Sentimentos de maldade, de egoísmo, de mágoa. Todo sentimento dá a ideia de peso, né? É uma coisa que pesa no seu coração. É uma coisa que tem esse peso. Já as coisas de Deus, as coisas maravilhosas, têm leveza, né? Podemos falar de amor, podemos falar de arte, de tudo que é belo, né? Flores. O que é? Demonstra leveza, né? Sorriso. Ninguém fala um sorriso pesado, né? Um sorriso leve. A leveza do sorriso, a leveza da alegria, né? Vocês hoje, né, receberam muita luz durante o culto, vocês vão sair mais leve, né? A sensação é de leveza, né? Diferentemente, quando a gente vai num ambiente carregado, onde há discussão, é pesado, é denso, é um ambiente denso, né?
Então, entendermos isso, porque a represa tem várias profundidades, né? Quando a gente fica muito gelado, ganha peso e vai para o fundo da represa, né? Quando você aquece seu coração, ganha leveza e o seu corpo vai para a superfície. E na superfície tem o sol. E com o sol você pode virar vapor, né? E ao virar vapor, ganha muito mais leveza, muito mais liberdade, muito mais pureza. Pois se você não carrega a impureza fica, só evapora a água, né? Não é que você morreu e ficou leve, não é isso. O seu corpo ganhou leveza, né? Quando a gente vê uma pessoa que estava com sentimentos carregados, assim, com o semblante fechado, ele pisa no chão assim, pum, pum, pum. Até escuta quando a pessoa entra. Já você vê um monge, uma pessoa espiritualizada, você nem percebe que a pessoa entrou. É de uma leveza, né? E o peso é uma coisa meio que atrai o peso, né? Então, a comida dessa pessoa é pesado, né? O que fala é pesado, o que assiste é pesado, e aí fica cada vez mais pesado, né? Essa né, a nova civilização é uma civilização leve. São pessoas leves, né, com leveza. É isso que a gente tem que entender primeiramente, né? Então, o reverendo fazia questão de ensinarmos cuidar disso, né? E das ferramentas, né, maravilhosas para isso é o jorei, né? É muito difícil esse estudo, porque engloba a gente viver a vida, né? Esses dias agora, de parentes, eu testemunhei uma discussão dos parentes, né? E aí eu intervi, para parar, né, a discussão. E ambos falaram palavras pesadas um com o outro, e aquilo me machucou. Mas eu achei que passou. Mas fiquei carregando essa tristeza, pois é de pessoas que eu amo, gosto deles, e aquilo machucou. E é uma ferida. É uma ferida que dá tristeza, né? E essa tristeza traz peso. E aí, de manhã, tristeza. Aí eu recebi jorei e eu falei, onde está essa tristeza? Fui procurar a tristeza, onde está? Descobri que era isso. Aí eu peguei esse acontecimento, pus na frente do jorei que eu estava recebendo, e aí cicatrizou. E aí voltou a alegria, voltou, né? Pois cicatrizou, né? Então, há uma necessidade da gente sempre estar, né, vasculhando por que eu estou triste, por que eu estou pesado, por que eu estou assim, né? Porque no momento que você vira vapor ou chega à superfície, né, o calor do sol, o calor né, faz sentir-se tudo bem, né? Mas quando a gente afunda, de alguma forma, de algum sentimento, a gente afunda, todas essas cicatrizes parece que voltam a doer. De todas as coisas que aconteceram na vida, dependendo da profundidade que você vai, começa a doer tudo, começa a voltar tudo. Quantas vezes você já viu em brigas, a pessoa começa a trazer coisas assim do arco da velha, né? É porque está sentindo aquilo. Por isso, a importância de não machucar ninguém, né? Porque se machuca, vai cicatrizar, mas vai ficar essa cicatriz pro resto da vida. São acontecimentos que não dá para apagar 100%, né? São coisas que ficam, né? Por isso, a espiritualidade passa por a gente entender, a gente não é santo. Por quê? Porque temos o espírito secundário junto, dentro do nosso corpo. Não tem como tirar ele. Ele está lá junto para ajudar-nos a sobreviver nesse mundo.
Pois bem, outro dia lá em Ribeirão Pires, a nossa cachorra mordeu uma senhora, porque ela pôs o rosto muito perto do focinho dela, e a gente falando, ela morde, e não deu outra, ela nhaque. Mordeu e machucou o rosto dela. E a gente pediu 1 milhão de desculpas, e toda vez que a gente a vê, a gente lembra daquilo, e não tem mais cicatriz, não tem nada, mas ficou uma cicatriz na gente. Podia ter evitado ter mordido, né? Então, na vida da gente, quando o Meixo Sama fala para segurar o ímpeto, é segurar a coleira do espírito animal nosso. Deixar bem justinha a coleira, porque se deixar frouxo, ele faz o que quer. Ele nos guia, ele arrasta a gente, arrasta o nosso espírito junto, né? Então, a espiritualidade passa por a gente saber disso e conhecer o nosso secundário e deixar bem pertinho da gente, né? Avisar que morde, né? Cuidado se ele morde, né? Mas é importante ter essa noção, né? De o quanto é perigoso machucar as pessoas, pois não tem volta, né? Então, tudo, né, faz parte de uma evolução, de um aprendizado, de uma espiritualidade, né? E isso passa por essa revisão sempre do nosso coração, né? Então, estamos chegando, né, numa época em que será inaugurado para as pessoas visitarem ali o nosso Torre de Miroco, né? E lá é para que a pessoa pise, sinta algo diferente, ou seja, ao pisar ali naquele local, entenda que é possível um reino leve, ou seja, um reino que tem essa leveza, um lugar que tem essa leveza. A própria natureza ajuda, as plantas, as flores, o local e, claro, a espiritualidade de Kanon. E com isso, a pessoa, né, sentir algo divino, sentir algo diferente, algo leve. Uma vez eu estava no Japão, e a professora da minha filha também apareceu no Japão, lá para uma viagem dela. Ela ganhou a viagem e foi para o Japão, e eu a convidei para ir conhecer o local de Meixo Sama. E a levei, e ela gostou, passeou, tirou foto, e até hoje ela fala que foi o melhor local que ela foi. Gravou na alma dela. E de alguma forma, tenho certeza que esse sentimento que ela nutriu, esse sentimento que apareceu nela, é o gancho para, de alguma forma, Meixo Sama pescar ela, né? Não seja aqui ou seja no mundo espiritual. Então, a importância, né, da gente convidar as pessoas e sentirem isso, né? Claro que eu vou precisar da colaboração, de ajuda de todos para manter o local impecável, né? Porque a natureza, ela é maravilhosa, mas também ela suja muito, cai folha, tudo, e deixar impecável é necessário, né? Pois tem que mostrar um mundo quase que surreal, né? Tem um lugar que é famosíssimo no Japão, que é uma passagem de um bambuzal, dos ambos os lados, um bambuzal. E todo dia, de manhã à tarde, no meio da tarde, no meio da manhã, vão os monges em grande quantidade e varrem a folha de bambu que cai sem parar. Então, quando você vê aquele bambuzal gigantesco numa alameda limpinha, é surreal aquilo. É normal estar cheio de folha. É normal estar quase um tapete de folha. É belo, sim, mas é muito mais belo
algo que o ser humano fez dentre a natureza. Aquilo contrasta, tanto é que muita gente tira foto do local, e realmente é uma coisa que mexe com a gente, né? É o jardim de pedra perfeito, assim por diante. Então, para a gente também seguir esse caminho, né, eu vou precisar muito, muito da ajuda de vocês. E que será um grande aprimoramento para a alma de vocês, né? Porque quando você começa, você não quer parar. Você quer cada vez mais belo. É uma coisa que vicia. A beleza também é uma coisa que vicia. Que é cada vez mais belo, né? Então, esse grande presente de Meishu Sama para conosco é também uma grande escola, né? É para a gente realmente aprender o que vai ser o reino do céu. É uma prévia, é um gostinho, né, de como vai ser. Muita gente que está indo está sentindo isso, está sentindo essa prévia, esse gostinho do reino do céu, né? Então, daqui para frente, cuidado com as âncoras que a gente carrega. São coisas que a gente arrasta, machucados no coração que a gente arrasta, sangra, fica, né? Tá na hora de passar uma régua, né? Tentar cicatrizar tudo, passar uma régua, largar essas grandes âncoras que a gente arrasta, né? E sermos felizes, né? Apesar de ainda termos muitas mágoas, mas já é um começo, né? Já é a luz do fim do túnel, né? Então, provavelmente final de agosto agora devagarzinho nós vamos abrir para o público, para as pessoas chegarem de barco, e aí nós vamos estar para receber as pessoas, mostrar, né, o local e compartilhar esse momento, né, de rara beleza, de rara confraternização, né, com a anuência, com a bênção de Kannon, né? Então, eu acho que vai ser uma nova etapa, né, no nosso templo. E eu conto, né, com a colaboração de todos, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.